Porque se a gente esperasse ter o dinheiro que a gente precisava, Sim. se a gente esperasse ter o nosso emprego, se a gente esperasse falar inglês, talvez a gente nem teria vindo. Não, claro. Então, isso eu penso hoje na questão de ter filhos, de comprar casa, de fazer as coisas acontecerem, sabe? E às vezes, sei lá, parece que é até melhor a gente não saber o que vem pela frente, Sim. porque se a gente souber, a gente não faz. Oi, galera, eu sou o Michael. E eu sou a Nath. E estamos começando mais um Vida em Construção e hoje nós vamos falar sobre o que, Nath? Hoje a gente vai falar quais são os próximos passos dentro do nosso casamento, dentro da nossa vida, dentro do nosso relacionamento. A gente mudou de país, a gente, enfim, passou por todo esse processo aqui, conseguiu emprego, conseguiu casa, se estabeleceu aqui, aí a gente conseguiu nossa residência, aí depois a gente casou, e agora o quê? What's next, que nem fala em inglês, né? O que a gente faz agora? O que a gente faz? É uma coisa que tá muito presente na nossa vida hoje em dia, né? O que a gente faz agora? Parece que até agora a gente tinha um cronograma, mais ou menos do que a gente queria, qual que era o próximo passo, quais eram os nossos objetivos, mas parece que conforme a gente vai vencendo os objetivos, a gente vai subindo de nível. O que por um lado é bom, porque a gente tá subindo de nível, mas os desafios também são maiores. São. E é interessante porque a gente, até no nosso podcast aqui, a gente tá tentando coisas diferentes, né? A gente tem... Às vezes, antes de gravar, a gente faz um briefing, né? A gente conversa sobre o que a gente vai falar no podcast. A gente já tentou, talvez, escrever algumas coisas e depois ler e depois falar. Deixar como lembrete, né? Deixar como lembrete. Mas a gente se sentiu mais à vontade quando a gente, vamos falar com o coração, sem muita referência, que é o que a gente tá fazendo agora. Né? E estamos aqui testando. E isso faz pra mim, como é que se diz? Link? Um link, mas ia dizer uma relação com como a gente escolheu alguns objetivos da nossa vida. Por exemplo, quando a gente veio pra cá, a gente ventilou a ideia, um dia nós vamos pra Nova Zelândia. Beleza. Ou a gente vamos um dia pra um país, trocar de país. Vamos um dia pra um país. Vamos trocar de país e Nova Zelândia era o país então que a gente tinha meio que acordado, vamos embora. A gente já contou toda essa história pra vocês. Mas teve um momento em que a gente sentou e falou e traçou o nosso plano. Então nós vamos fazer isso. E agora, parece que a gente tem esses objetivos, que nem a gente falou, e até eu já vou expor um pouco do que a gente tem como nossos próximos objetivos. A gente tem como objetivo construir casa, a gente quer ter filhos, a gente quer construir uma família. Né? Parece que é a ordem natural da vida. Mas são coisas que a gente sempre falou teve sobre. Vontade, sim. E a gente nunca, pelo menos eu, amor, eu nunca botei na minha cabeça que essas seriam a ordem cronológica das coisas. A gente faria isso primeiro, depois nós ia casar, aí nós ia ter filho, aí nós ia... Não, eu nunca botei isso como prioridade, tem que ser nessa ordem, mas as coisas foram acontecendo. E minha visão sobre isso agora é que eu acho que a gente nunca, até agora com essas questões que a gente falou de casa, de ter filho e tal, a gente não teve uma conversa definitiva ainda do que a gente vai fazer primeiro. Mas a gente já ventilou algumas coisas e a gente já falou, talvez vamos ter filho daqui 1 ano, daqui 2 anos. A gente já vem falando há tempo, a gente quer ter filhos, mas a gente sempre tá querendo sentir um momento. E aí a gente vem falando muito de ter casa também, a gente vem pesquisando sobre, a gente tá guardando dinheiro pra isso também. Mas isso desencadeia uma série de questões pessoais minhas e da Nath também. A gente vai estar ventilando sobre isso agora um pouco. O que tu acha disso tudo, Nath? Depois dessa maçaroca de coisa que eu falei. Tu acha que faz sentido que a gente, em alguns momentos da nossa vida, quando a gente tinha um objetivo, a gente sentou e traçou o plano e executou, e agora a gente não fez isso ainda, talvez? Um pouco sim, a gente não traçou um plano, a gente brevemente falou sobre alguns objetivos, como o objetivo de ter filhos e tudo mais, algumas coisas, porque a gente também eu gosto muito de viajar e fazer coisas, então a gente já meio que conversou sobre isso, que tem algumas coisas que a gente precisa abrir mão pra poder ter outras, né? Infelizmente a gente não consegue ter tudo, né? E é muito do momento que a gente tá vivendo, eu acho, agora. Realmente sentar e pensar, qual que é realmente o próximo passo. Antes parecia que as coisas iam acontecendo de forma natural e, como eu disse, pareciam objetivos que eram grandes, mas não era um compromisso tão grande. Né? Trocar de país, sim, é um compromisso grande, mas tu sempre pode voltar pra casa. Exatamente. E hoje a gente tem essa questão de que aqui é a nossa casa e o Brasil também é a nossa casa. Então, onde a gente vai construir isso tudo? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Onde a gente quer construir a nossa casa, onde a gente quer construir a nossa família. E eu acho que isso é uma das coisas que pega muito. Que parece que parece que eu quero construir nos 2 lugares. Eu também. Eu nunca descartei a ideia, e por mais talvez difícil que seja alcançar, de ter casa nos 2 lugares. Olha que viagem. Mas eu penso às vezes, eu sonho com isso. Vou ter uma casa aqui, vou ter uma casa no Brasil. Sim. A gente sabe que, né? É que é difícil, né? E quanto mais a gente pesquisa sobre, quanto mais a gente olha sobre, lê e tenta se organizar e olhar pra nossa realidade hoje e pensar
em como a gente quer que a nossa vida seja lá na frente, quanto mais a gente olha isso, mais a gente vê o quanto, infelizmente, esse gap, ele é grande. E eu acho que isso é uma das coisas também que acaba atrasando as nossas decisões. Essa questão de estar em 2 lugares, envolvido em 2 lugares, tá com o coração dividido o tempo inteiro. Sim. Porque por muito tempo, por mais que a gente foi construindo coisas aqui, eu também vinha pensando assim, eu tenho uma empresa aqui, mas ao mesmo tempo, parecia que não é raiz o suficiente pra, tipo, só isso vai me manter aqui pra sempre. E também acho que pra sempre é muito tempo, né? A gente nunca pode tempo. Falar, vou ficar aqui pra sempre, ou não tem como mensurar quanto tempo. Como esses compromissos, eles são grandes, em questão de tu ter que dedicar o teu tempo e abdicar de coisas tão valiosas, que também é a vida, o viver, o experienciar, pra conquistar aquilo, eu acho que tem que ser muito bem traçado e a gente tem que estar muito caminhando juntos, entende? Porque, imagina, se a gente vai comprar uma casa aqui, que a média de preço é 1 milhão, 1,5 milhão. A média é 1,5 milhão. Quanto a gente... Uma casa comum. O quanto a gente tem que abdicar de vida, de saúde, de outros objetivos para conquistar aquilo. Isso é realmente válido? É o que a gente quer? É palpável para dentro? Quanto tempo a gente vai aguentar fazer? Agora, tô falando, até a gente foi pesquisar sobre, a gente mora num país muito bom, eu ganho um salário bom, né? Tu também, então a gente consegue guardar dinheiro, né? Só que quando a gente começa a pesquisar sobre ter casa aqui e a gente vê a realidade das coisas, por mais que a gente salve dinheiro, a gente ainda precisa batalhar mais um pouco ainda pra... É um passo muito grande, É um passo bem grande. Mas a gente sempre olha também, até economicamente falando, sei lá, como um investimento, ainda é uma coisa que, tipo, o dia que tiver uma casa aqui, eu sempre vejo como um baita investimento. Até porque a moeda do país é bem mais forte. E sei lá, se um dia tu vende o que tu tem aqui e vai embora pro Brasil, tu vai com uma grana boa, tu vai bem estabelecido. Mas sim, com certeza, são questões que deixam a gente bem indeciso. E assim, né, a gente vê, sei lá, que nem a gente falava, construir no Brasil, né? É uma coisa que eu quero. Mas tipo assim, às vezes eu penso, o dia que eu voltar ao Brasil, eu quero voltar com a vida ganha, a gente fala, né? Sim. E isso assim, gente, a gente tá sendo bem aberto nesse podcast, porque, tipo, eu acho que a gente é humano, né? A gente não tem a vida resolvida, né? Sim. Como às vezes algumas pessoas falam e mostram em seus podcasts e tal. A gente tem muita coisa, a gente tem muita incerteza, muita coisa que a gente tá trabalhando, a gente tá aprendendo. E essa é a nossa realidade no momento, a gente tá bem aqui estabelecido e tal. Mas a gente às vezes pensa, um dia eu quero voltar pro Brasil e tal. Aí quando acontece, agora eu vou falar assim o que eu penso, amor. Quando acontece uma tragédia que nem aconteceu no Rio Grande do Sul, logo depois de uma pandemia, né? A gente já deixou o país aquela vez porque economicamente falando não tava bom. Sim. Né? E desde então o Brasil não melhorou, né? Sendo bem sincero assim. A gente fica agora com essa insegurança de mais uma coisa acontecendo, né? E agora um desastre natural, assim. Então, tipo assim, eu amo o Brasil, né? Eu tô falando aqui até, assim, muito conhecimento de causa. A gente parece que agora não seria o momento de voltar, né? Porque assim, a gente também não voltaria simplesmente, tô voltando, né? Tô indo embora. Teria que traçar um plano também pra ir, pra se organizar aqui e colocar um objetivo de quanto tempo a gente vai trabalhar aqui pra voltar. E agora parece que isso, de novo, foi jogado para escanteio. Sim. Porque a gente ainda não sabe quais são os impactos econômicos que vão surgir a partir disso, né? De todas essas chuvas que tiveram lá e as pessoas, né, tendo que se reerguer e tudo mais. E parece que, eu não sei, a sensação que eu tenho é que não dá pra esperar pra ver o que vai acontecer pra daí a gente tomar uma decisão sobre a nossa vida. Exatamente. Né? Esse sentimento de ansiedade um pouco me pegou ultimamente por causa disso, que às vezes eu penso, nossa, parece que eu entrei numa armadilha. E assim, né, gente, calma. A gente tá falando de sonhos, de construir casa, de próximos passos e tal. E a gente sabe que muita gente passou já por isso que a gente tá passando. Lá no Rio Grande do Sul, construiu suas casas. Sim. E a chuva foi lá e levou tudo. Isso sim é problema. Sim, de verdade, claro. Se tu for pensar em escala de problemas. Sim. Mas a gente tem essas indagações, a gente fica meio que parece que trapped, né? Meu Deus, agora tipo assim, se antes eu tinha dúvida se um dia eu vou voltar ou não, agora parece que assim, cara, no momento, não mesmo. Sim. Uma coisa é tu, tipo, sempre poder voltar, que nem tu falou antes, né? Sim. Outra coisa é parecer que agora a situação não é nada favorável mesmo, assim. Não seria uma decisão nada racional voltar pro Brasil hoje e tentar conseguir um emprego lá. Porque a gente sempre fala que se a gente voltar pro Brasil, a gente gostaria de voltar pra cidade onde a nossa família mora. Exatamente. Porque se a gente voltasse, seria basicamente pra estar perto da família. Claro, a gente gosta do Brasil, gosta da vida lá, mas eu acho que o que influencia mais é a família.
é estar perto. Sim, o né? Que me pega total é isso, né? É isso. Então não faria muito sentido pra gente voltar pro Brasil e morar em outro lugar. Não. Né? Então eu acho que isso agora deu uma pausa, assim. Tá, e o que a gente faz, né? E essa foi uma das coisas que eu sempre falei quando a gente conhece gente do Brasil inteiro aqui na Nova Zelândia. Eu sempre comento que quando eu morava no Brasil, eu não conhecia tanta gente do Brasil, eu não conhecia tão bem o Brasil como eu conheço agora estando no exterior. Sim. Por quê? Porque a gente tem amigos de Minas Gerais, tem amigo do Rio de Janeiro, a gente tem amigo do Nordeste, a gente tem amigo enfim, do Brasil inteiro. Sim. Né? E a gente troca ideia com essas pessoas, a gente aprende da cultura deles e tal. Então a gente conhece o Brasil como um todo hoje em dia. Exato. E muita gente que a gente conhece aqui, que mora aqui hoje, não pensa em voltar pro Brasil nem a pau. É muita gente, né? Ah, não, eu vim, sei lá, de um lugar muito difícil no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Onde, sei lá, a criminalidade que acontece em alguns lugares lá e tal, que é a criminalidade alta e tal. Eu jamais quero voltar para aquela situação, né? Porque isso aqui é o paraíso. Já a gente vem de uma região né, no Rio Grande do Sul, né, lá de Nova Petrópolis, ali perto de Gramado, onde que é uma bolha, de certa forma, Sim. dentro do Brasil, né? Sim. A economia lá também não tá boa, claro, a gente, né, viveu essa parte ruim da economia lá, mas quando se trata talvez de criminalidade, de questões assim, e de segurança lá, ainda, apesar de que lá tenha também, né, um pouco, tem a criminalidade, enfim, tudo, mas ainda é muito mais seguro que muito lugar do Brasil. Sim. Então eu sempre pensei que eu voltaria de boa a morar na minha cidade. Ainda mais se a gente conseguisse um sítio no meio do mato, né? Sim. Que eu sempre falo que beleza. É, que é um estilo de vida que a gente também curte, né? A gente curte, beleza, moraria no meio do mato, lá perto da minha cidade e tal. E seria maravilhoso. Só que depois dessas tragédias, e a gente viu lá, sei lá, lugar desbarrancando. Porque até a nossa cidade é no morro, não tava onde ficou alagado, mas muito lugar teve que ser evacuado em Nova Petrópolis mesmo, né? Por causa eu vou falar landslide aqui, mas queda de barreira, né? Uhum. E até isso, parece que daí agora me tirou, sabe, essa questão de que eu voltaria para um lugar seguro. A gente não sabe mais se é tão seguro assim, né? E a gente sabe que aqui também podem acontecer várias coisas. Aqui pode ter terremotos também. Mas é o que a gente tá vendo na mídia. E a gente acha que tá falando bastante sobre algo que a gente tá vivendo muito agora, né? Essa questão mesmo do próximo passo. Do próximo passo. De não sei, de olhar pra vida e a gente sabe que a gente tem que viver, o tempo vai passando e a gente também precisa fazer escolhas, né? Do que a gente quer daqui pra frente. E daí muitas coisas surgem. Porque, né, nessas conversas malucas, às vezes a gente fala, então sei lá, vamos pegar a cidadania aqui, vamos embora pra outro lugar. A gente pode ir pra qualquer lugar. Sim. Né? Vai ter que recomeçar, vai ter... Mas eu acho que também abre a nossa cabeça tu poder escolher muita coisa, sabe? Eu acho que se torna um pouco mais difícil, tanto acesso à informação e tu poder pesquisar sobre lugares de forma muito fácil. E aí pode ser que, às vezes, pelo menos pra mim, me deixa um pouco confusa, assim, tipo, nossa, eu poderia estar fazendo tal coisa, mas eu poderia fazer tal coisa. Mas eu preciso escolher uma coisa e fazer. Eu vejo que o quanto o passo daqui pra frente, ele é grande e ele vai demandar de dedicação pra chegar lá. E não nos entendam errado, né? Porque, a grosso modo, quem olha de fora vai pensar, uma boa dor de cabeça eu poder mas eu não ter uma quantidade de opções. Claro, né? Eu não tô falando só de mim, tô falando num geral. No geral, sim. Hoje em dia, tipo, com informação, com tudo, tu vai online ali e tu consegue pesquisar várias coisas. Sim. Mas não é uma decisão fácil porque é uma decisão da tua vida, né? E a gente é muito assim, depois que a gente escolheu, olhar pra trás e se arrepender, né? É que são escolhas permanentes, né, amor? Sim e não, né? Mas eu ia dizer assim, permanente no sentido de mudar a tua vida. Tu não volta mais depois pra aquele estágio. Não, tu não volta pra realidade que tu era depois. Por mais que a gente volte pro Brasil agora, a gente sempre vai ter a experiência de que a gente viveu aqui, fora do país. Então, tipo, e a gente falou de ter filhos, é uma mudança permanente. Sim, essa sim. Né? A partir do momento que tu tem filho, nunca mais vai ser a mesma coisa, nunca mais vai ser a mesma vida. Isso pode ser, eu acredito que é positivo nessa questão, porque eu acredito que sim, que é bom ter filhos, que é bom ter uma família, construir uma família, porque isso é um objetivo que a gente tem em comum. Sim. Né? E a gente acredita que é positivo, pra muita gente não é. Né? A gente sempre falou sobre isso, né? Entrando já nessa questão de filhos. A gente sempre conversou sobre isso, né? De ter ou não ter filhos. Uhum. Claro, a gente começou nosso relacionamento muito novos, mas a gente sempre falou que era a nossa vontade de ter filhos, né? Eu sempre me vi como mãe, sempre quis ser mãe, sempre fui muito mãezona dos meus irmãos e das crianças ao meu redor. Eu gosto muito e eu entendo que cuidar de crianças e ser mãe é bem diferente. Sim, claro. Mas eu sempre tive esse instinto muito grande. Então a gente sempre falou sobre, ter filhos, não ter filhos? Sim, ter filhos. Então sempre foi um objetivo. E aí eu percebi até há pouco tempo, assim, que a gente sempre falava, e aí, vamos ter filho? Quando as pessoas perguntavam principalmente, vai ter filho? Não vai ter filho? Sim, não, nós vamos. Mas eu parecia que eu não conseguia enxergar isso ainda. Eu enxergava a gente como pais,
Mas Sim. lá na frente, parecia que eu não conseguia me ver abdicando das coisas que num primeiro momento eu vou precisar abdicar, preparada pra enfrentar as mudanças que vêm com um filho, entende? Tipo, principalmente pra mim, né? Mudar o corpo, mudar tudo, me privar de muitas coisas, né? Mas também do nosso relacionamento, eu olhava algumas vezes algumas coisas e pensava, nossa, mas eu não vou mais poder fazer isso por um tempo, ou a nossa vida não vai mais ser assim, e me dava um incômodo, um certo incômodo pensar nisso, mas a vontade sempre tava ali. Então, só que chega um momento, comecei a olhar e pensar, mas isso não é assim mais tão importante pra mim. Eu não teria problema em, por exemplo, abdicar de ficar um tempo sem jogar vôlei. Sim. Pra cuidar de uma criança, ou ir pra montanha, sabe? Então eu comecei a perceber que eu vejo espaços abrindo na nossa vida pra ter uma criança. Eu não sei se tu sente a mesma coisa, sim, mas claro. Eu olhando assim, eu penso, nossa, acho que a vida seria mais exciting, como a gente fala. Algumas coisas. Exciting seria mais... algo mais animador, assim, que daria um gás a mais na vida. Talvez a gente tivesse uma criança aqui, ou mesmo coisas que nem esses dias eu comentei, ir pra montanha, fazer snowboard, que é uma coisa muito legal, mas chega um tempo em que, ok, né? Sim. Parece que se torna... Eu vivi o suficiente pra saber que é bom. É a mesma coisa. Eu não vou progredir mais do que eu já faço. Porque, enfim, eu não quero me dedicar a ponto de, sei lá, virar 360, fazer pirueta. Não vou fazer. Então parece que, de novo, eu vou ter esse gás o dia que a gente tiver um filho e poder levar pra montanha. Vai ser uma experiência diferente. Parece que nesse momento eu começo a perceber esse tipo de questão acontecendo. Eu não sei se pra ti, se tu também enxerga isso, ou se pra ti ainda é uma questão de tipo, quem sabe lá na frente. A gente pensa em ter filhos e tal, a gente já falou isso várias vezes, e por muito tempo eu tinha medo, eu já te falei, né? Medo de ser pai. Por mais que eu queira, é um medo de não estar preparado. Mas hoje eu tenho a plena consciência que todo mundo que a gente conversa e tal, ninguém se sente preparado, né? E eu acho que isso acontece até com qualquer coisa que tu faz na vida. Se tu vai, enfim, eu vou mudar de país, tu não tá 100% preparado. Eu tô comparando duas coisas que não tem nada a ver, parece, né? Mas eu acho que todas essas escolhas permanentes da vida, tá? Muito maior do que casar, do que trocar de país, qualquer coisa, é tu ter um filho. Porque essa é permanente mesmo, né? Essa é pra sempre, não tem permanente o que fazer. Mesmo. E embora as pessoas sempre digam que não estão preparadas e tal, hoje eu entendo que é normal da vida. Ninguém se sente preparado. Tu vai trocar de país, tu não tá preparado até tu fazer isso. E assim, com certeza eu tô comparando duas coisas bem diferentes, né? Eu acho que das mudanças permanentes da vida, ter filho, né, ela é muito mais importante do que casamento, do que trocar de país, do que trocar de carro, do que construir casa. Sim. Entendeu? Isso é permanente mesmo. Sim. Né? Então, tipo assim, por muito tempo eu sempre achava, nossa, cara, é importante, e eu queria ter filhos pelo motivo certo, pela razão certa, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar as coisas por vários ângulos. Então, eu já conversei com pessoas que não querem ter filho, por exemplo. Eu já conversei com pessoas que dizem que tem que ter filho. Eu já li sobre. Do ponto de vista de quem não quer ter filho, sabe, algumas pessoas falam que, de certa forma, é até uma irresponsabilidade pelo aumento da população mundial, que cresce exponencialmente. Todas essas questões, tudo, eu já olhei por todos esses ângulos, mas eu ainda assim quero ter filho. Sim. E aí, de ponto de vista filosófico, é difícil tu abordar essa questão sem ser totalmente altruísta, porque se tu tá planejando ter filho, é pra talvez sanar uma necessidade que tu tem. Tu entende o que eu quero dizer? Sim. Não é totalmente altruísta, parece que tu tá tendo filho pra é uma coisa da minha vida que não tá preenchida, que eu preciso passar. Sim. Tu entende? Aí parece assim, nossa, onde é que tá a justiça nisso, né? Eu tô trazendo alguém só pra satisfazer algo que eu... A minha vontade. A minha vontade. Sim. Né? E daí se essa pessoa vem ao mundo e é totalmente infeliz, ou sabe, talvez vai dizer, eu não pedi pra estar aqui. Né? Sim. Porque a gente, sei lá, ama viver, a gente adora a nossa vida e tal, né? Mas a gente pensa que a vida também, às vezes, life sucks, que a gente fala em inglês, né? É difícil às vezes, né? Pô, o que eu tô fazendo aqui? Né? Todas essas questões que a gente... Né? Aborda, né? Traz os pensamentos. Qual que é a minha função nesse, né? Principalmente quando a vida tá difícil, a gente pergunta, o que eu tô fazendo aqui, cara? Qual que é o meu propósito? Eu não pedi pra estar aqui, né? Sabe? Eu não quero ser tão negativo nisso, mas eu quero dizer que, tipo assim, é uma escolha importante. Mas eu tenho pensado muito também, talvez se a gente deixar a razão e a emoção de lado e pensar simplesmente na nossa natureza, né, como ser humano ou como um animal que a gente é a perpetuação da espécie, né? Então às vezes a gente tá, sei lá, num momento de não difícil, mas de incerteza, de um monte de coisa, talvez é porque a gente não tá fazendo aquilo que a gente realmente deveria estar fazendo, que é a perpetuação da espécie. Não existe um motivo racional ou emocional. Entendeu? É só um instinto. É um instinto que tu deveria estar fazendo. Então não importa se eu escolher racionalmente ou emocionalmente, eu vou estar cumprindo com o meu papel. Cumprindo o objetivo.
Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Porque a gente tem essa mania, às vezes, de achar, e isso é muito romântico, né? A gente trazer uma razão que seja, sei lá, poética, né? Eu preciso ter. Eu tenho sim a vontade de ter filho e eu acho que eu tô preparado para ter filho. Sim. Levei um século para responder o que a Nath me perguntou, com vários devaneios meus. Mas é que são coisas profundas, mas às vezes necessárias de pensar. Sim. Né? O porquê. Eu sou principalmente muito do porquê. Mas por que eu quero? Por que eu quero ter filho? Porque... É só pra sanar uma vontade minha. Exato. Mas a gente às vezes quer que tenha, sei lá, um motivo cósmico, quântico maior. Sim, Porque, eu vou trazer, sei lá, vou trazer alguém pro mundo que vai descobrir alguma coisa, sei lá. Sim. Né? Ou às vezes não, é só a gente tá contribuindo de certa forma para a espécie, para a comunidade, para a sociedade, né? Porque a sociedade precisa de pessoas para continuar. Então... Sim, e de alguma forma também sanando uma necessidade nossa. Com certeza. Porque eu acho que, na real, ou talvez toda essa questão, e eu vou falar uma coisa que eu acho, porque eu também acho que é isso, mas porque tu já me falou isso em algum outro momento. A questão de tu ter um filho, às vezes, sei lá, tu tá trazendo um objetivo diferente pra tua vida, que não seja só sobre tu, né? Sobre outra pessoa. Sim. Ensinar alguém, ou trabalhar, servir alguém, como tu já falou várias vezes. Sim. Eu acho realmente que, às vezes, mesmo nessas questões grandes que a gente fala, né? Desses decisões e compromissos grandes pra assumir daqui pra frente, comprar uma casa, ou às vezes não saber o que fazer, não sabe se mora aqui, se mora em outro lugar, o que faz. Uma criança, né? Te faz mudar esse espectro, né? Olhar a vida de uma forma diferente. Porque às vezes quando a gente tá meio perdido, eu acredito que uma das formas de voltar, um sentido pra vida, porque às vezes tá perdido até no teu propósito, no que fazer, eu acho que o que te ajuda é servir outra pessoa. E eu acho que tu criar um ser humano tá servindo. Como tu falou, pode ser servindo a espécie, pode ser servindo a natureza, pode ser servindo a ti, a tua vontade, mas essa é a parte que eu acho que me deixa mais animada no fato de pensar em ter filhos. Ver a evolução daquela criança pura, como que ela vai se desenvolver nesse mundo, entende? Claro que pode pender pra vários lados isso, né? Pode ser uma pessoa muito boa, pode ser uma pessoa muito ruim, que vai estar dentro de uma sociedade que a gente sabe que é complicado, mas eu acho que isso é o que me intriga na questão de ter um filho. Deixa com medo, de forma alguma. Hoje eu me sinto preparada pra ser mãe. E não falo isso dizendo, eu estou preparada pra ser mãe porque eu sei ser mãe, porque eu sei fazer tudo, porque... Não, eu nunca passei por essa experiência, mas eu me sinto preparada pro desafio, entende? Me sinto emocionalmente preparada, fisicamente preparada, vejo espaço na nossa vida pra isso, financeiramente, gostaria de estar melhor. Eu acho que hoje o que mais segura é a parte financeira. Porque, assim, agora eu ia falar isso também, eu também tô preparado, eu quero tudo isso, e hoje a única coisa que pega é a questão que hoje, no exato momento, a gente tem alguns objetivos de vida, que é ter filho, ter casa, tem um business, né? A empresa está indo. Eu também tenho alguns objetivos profissionais que envolveriam grana. Sim. Também, né? E tu sabe, a gente já falou disso. Só que assim, que nem já falou, cada escolha é uma renúncia, né? Da música lá. Então a gente precisa escolher alguma coisa, porque nós não vamos ter o dinheiro que a gente salva e tal. A gente vai ter dinheiro pra todas essas coisas. Então, tipo assim, pra ter filho, pra construir uma casa e tal, claro, a gente precisa ter mais dinheiro pra fazer isso tudo. Então essas são as questões que me faz pensar hoje em dia. Mas não quer dizer que eu não quero ser pai. Sim. Tá bom? Quer dizer que talvez eu esteja ainda incerto de quando que é o momento. Mas ao mesmo tempo, amor, se tu dissesse hoje pra mim que tu tá grávida, eu ia dizer, beleza. A gente vai dar um jeito. Até porque a gente já passou por acho que foi faz um ano já, ou 2, e eu já tava tipo, tá bom. Né? Abraça e vai, né? Abraça e vai. Porque a gente já falou com vários amigos e tal, e todas as pessoas falam a mesma coisa. Não existe um momento certo. A gente sabe que muita gente planeja, né? Que é legal. Sim. Mas talvez não seja a nossa realidade, ou talvez não seja, a hora, vamos fazer, acabou. Sim, depois a gente vê. A gente vê o que acontece. Vai ser pra sempre, a gente vai ter que dar um jeito. E claro, tipo, botar alguém no mundo, eu concordo com tudo que tu falou. E às vezes os medos que eu já tive não são os que eu tenho hoje, tá? Sim. Mas vocês sabem, tá? Eu tô preparado pra ser pai. Imagina se eu faço uma surpresa aqui agora. Amor, estou grávida. Não, sim, eu quero ser pai. Por todos os motivos. A gente adora criança e tal, a gente se dá bem com crianças, né? A gente até, não é à toa que a gente é padrinho de quantas? 3. 3 crianças, né? Enfim, né? Não é em vão que as pessoas olham pra gente, né? Sim. Então acho que tá, beleza. Eu acho que a gente seríamos bons pais. Belos eu não sei. Mas eu quero ser o melhor pai possível. Enfim, a gente nunca vai ser 100% preparado, eu acho. Não, eu acho que
muitas das coisas também, não dá pra gente simplesmente querer ter tudo destrinchado bonitinho. Tudo porque tá... não vai funcionar. Não vai. A gente sempre vai ter uma outra coisa que não vai encaixar exatamente como a gente gostaria. Exato. E a gente sabe que pra muitas coisas a gente vai dar um jeito. É claro que a gente quer estar na melhor posição possível, que a gente quer estar no melhor momento possível, mas eu acho que o mais importante disso tudo, é claro, quando tu planeja ter um filho, tu não pode estar miserável, tu precisa prover o básico, né? Claro. Mas eu acho que dentro disso, eu acho que o mais importante, tendo isso, acho que o mais importante é tu tá bem contigo, sabe? Contigo e dentro do relacionamento. Pra que, de novo, entre os acordos, né? Sim. Porque a gente não sabe como vai ser. Porque pode ser que, beleza, a gente decide ter um filho e seja uma gravidez linda, maravilhosa, perfeita, eu amo estar grávida e eu esteja saudável e tudo ocorra muito bem. Pode ser que não. Sim. Pode ser que tenha um parto maravilhoso, pode ser que não. Pode ser que seja uma criança tranquila e que a gente se dê super bem, pode ser que não. Então, a gente nunca vai conseguir, por mais que a gente planeje e ache agora é o momento certo, talvez existam coisas ali que a gente vai ter que, na hora, vai ter que bolar um plano e vai ter que resolver. Sim. Entendeu? E a mesma coisa foi nas nossas outras grandes decisões. Essa é uma decisão, a maior de todas. Mas as decisões de vir pra cá, por exemplo, Sim. que a gente não tinha tudo organizado. A gente não sabia. A gente tinha o básico. Tudo, né? E aí a gente foi dando um jeito conforme as coisas foram aparecendo. Porque se a gente esperasse ter o dinheiro que a gente precisava. Sim. Perfeito. Se a gente esperasse ter o nosso emprego, se a gente esperasse falar inglês, talvez a gente nem teria vindo. Não, claro. Então, isso eu penso hoje na questão de ter filhos, de comprar casa, de fazer as coisas acontecerem, sabe? E às vezes, sei lá, parece que é até melhor a gente não saber o que vem pela frente. Sim. Porque se a gente souber, a gente não faz. E agora... sim, né? A gente sabia o que vem pela frente. Se souber exatamente, tipo abrir um business que tu falou eu falo isso. Se eu soubesse tudo que vinha pela frente, talvez eu não tinha nem... Eu tinha uma noção, mas se eu soubesse... Talvez eu não teria feito naquele momento, ou talvez eu nunca teria feito. Mas talvez essa é a questão, às vezes, talvez esteja aí a resposta. A gente sempre procura uma resposta das coisas. Que, tipo, realmente, se eu soubesse o que tu ia passar, tu não faria. Essa semana mesmo eu comentei com o meu chefe e a gente tava conversando, porque eles sempre admiram muito essa questão da gente ter vindo de outro país que não fala o inglês, por exemplo, chegar aqui com o inglês bem, né, e se virar e conseguir falar inglês e conseguir casa e se dar bem no emprego. Eles sempre acham, nossa, isso é muito legal. Sim. Olhando pra tudo que a gente passou e tal, eu não sei se teria essa coragem de novo. Pois é, tu pensar assim, é que assim, eu teria coragem, se a gente dissesse assim, vamos embora pra outro país que fala inglês, eu teria. Não, eu também teria, mas com as condições certas, eu planejaria de melhor. Exato, eu planejaria melhor. Ou vamos embora pra um país, sei lá, que só fala francês, por exemplo. Então, mas foi isso até que eu comentei. Eu não conseguiria ir pra Rússia, foi bem isso. Eu usei até o exemplo. Vou pra Rússia tentar aprender o russo agora e conseguir emprego. Cara, eu acho que eu não faria. Pois é, já dá um medo, né? Mas será que isso é porque a gente já passou por uma situação e a gente saberia, ou tentaria pelo menos planejar melhor? Ou tu acha que é porque esse tempo de fazer essas loucuras assim já foi? Acho que agora tu quer fazer outra coisa? Acho que são as duas coisas. Porque agora tu foi profundamente na questão. E pensando nisso, sim, são as duas coisas. Eu não acho que eu tenho idade... Apesar de que eu acho que eu não seja tão velho assim, né? Mas pra recomeçar tudo de novo. Isso seria só uma aventura de tipo, pelos 20 e poucos? Mas sou eu falando, né? Nunca é tarde pra recomeçar. Só que eu quero recomeçar se não tiver outra opção. Não, mas dentro da nossa realidade, tu acha que, por exemplo, agora a gente tá vivendo um outro momento que é de se estabilizar. Não de tipo, vamos largar tudo e fazer outra coisa. Tu tá perguntando que se eu acho que é isso? Tô te perguntando, Não, tudo que a gente tá fazendo tá caminhando pra isso, de certa forma ou não. Não, mas é porque eu concordo. Eu acho que... Mas é claro, se a gente precisasse, ou se a gente decidisse, tipo, vamos tacar o louco e fazer uma coisa... Não, é que como a gente já fez, eu acho que hoje em dia eu tenho as habilidades necessárias pra fazer de novo, se precisar, eu só não quero. Sim, entendi. Mas, sei lá, se precisar, hoje teria que ter a questão de precisar. Bom, a gente precisa... Ou, sei lá, tem uma proposta de emprego irrecusável e é muito massa e tem que ir embora. Tá, beleza, já fui. Se o país fosse de outro que fale língua inglesa, então... Melhor ainda. Sim. Iria, Canadá, qualquer coisa, iria, claro. Mas isso sabendo que ia melhorar a nossa vida. Sim, né? entendo. A pergunta antes foi pra incerteza, pro incerto. Sim, ou pra pro incerto. Eu entendo. Pro incerto eu também ficaria um pouco mais travada, justamente porque a gente já tá nesse momento de pensar em construir uma família. Se estabilizar, construir umas certas raízes. E uma desconstrução que eu tive um pouco na minha cabeça, por exemplo, nessa questão de comprar casa, principalmente quando tava muito na dúvida entre ficar aqui ou voltar pro Brasil, trabalhar pra
pra adquirir algo aqui ou no Brasil, foi de que, a gente falou, né? Eu acho que permanente é só a questão de ter um filho. Sim. Que vai ser permanente. O resto é me desapegar um pouco. Concordo. Sabe? Porque a gente vem de família que batalharam uma vida inteira pra ter alguma coisa. Batalharam uma vida inteira pra ter uma casa, pra ter o carro ou ter coisas. E a gente viu o quanto os nossos pais, né, a nossa família prezava por aquilo, por aquelas conquistas. Se apegaram naquilo. Eu acho isso muito, muito legal. Eu acho que isso é totalmente válido, porque é a história de uma vida. Com certeza. Né? Tem um valor e vocês têm, absurdo. Né? Por exemplo, vocês ali, a tua família, vocês cresceram na casa dos teus pais, então tem muitas histórias ali na casa. Eu já não tive muito isso, porque nunca foi na mesma casa, né? Sim. Mas vocês têm histórias que vocês contam de como a casa era assim, de como a casa depois foram renovada, metade antiga, daí renovaram tudo. Então, existe essa criação ali, né? Sim. Mas eu não sei se foi pela minha criação, mas hoje eu consigo ser um pouco mais desapegada das coisas. Sim. Entende? Eu quero construir coisas, mas se chegar um momento... Mas assim, desde que parta de uma decisão nossa, não de que seja algo que eu precise. É que eu tô pensando que tu falou, e falando agora, a gente usou nossos pais como exemplo, e eu vou falar dos meus pais, batalharam muito para construir uma casa bacana que eles têm hoje em dia. Então, o patrimônio que eles têm, eles batalharam muito para construir, e aquilo foi o objetivo de vida deles. Sim. Eles trabalharam para aquilo. Sem falar, claro, né? Família, né? Eles criaram 3 filhos maravilhosos. Eu acho que eles vão concordar com esse teu statement. O que é casa perto desses 3 filhos? Mas até me perdi, né? Volta ali, depois dessa. Não, mas é que tipo, mas assim, porque essa era a realidade deles, aprenderam daquela forma. Sim. E talvez, eu tendo a oportunidade de pensar, talvez tudo, como é que eu vou explicar isso? Mas talvez o fato de eles terem trabalhado tão duro e construído todas aquelas coisas e todo o suporte que eu tive, me possibilitou poder pensar diferente. Ter mais liberdade pra escolher? Porque eu sempre... Exatamente, ter mais liberdade pra escolher. Porque eu vim de um lar super estabilizado, eles tiveram problemas, como todo mundo tem, claro, né? Mas digo assim... A gente tinha casa pra morar, por mais simples que fosse, tinha casa pra morar, eu tinha exemplo dentro de casa, né, de que é ser uma pessoa batalhadora, do que é ser honrado, entendeu? Sim. Então eu tive toda essa estrutura onde que eu pude me espelhar. Criar uma família. Eles não são perfeitos e tal. Mas eu aprendi com tudo isso, né? Com todas as perfeições e imperfeições dos meus pais. E essas coisas aconteceram, me deram todo o suporte pra hoje eu poder pensar diferente. De pensar que, tipo, beleza, hoje uma casa pra mim é um investimento, não é um negócio que eu me apego. Talvez um dia eu vou querer sim construir a minha própria casa. Sim. Né? Que vai ser a que tu vai ficar. Que eu vou ficar e tal, mas hoje em dia ainda olho pra casa, a gente tá procurando uma primeira casa, a gente tem feito os nossos movimentos pra isso acontecer. Né? E esperamos que aconteça, mas eu sempre olho para isso mais como investimento do que pro nosso lar. Sim, para mim representaria mais, porque assim, porque aqui é nosso lar, né? Sim, se a gente se mudar hoje pra casa que a gente tá comprando, por exemplo, se a gente comprou, né? Sim. Transformaria aquilo em nosso lar por algum tempo, mas eu sempre olharia aquilo mais como investimento no sentido de que, beleza, se eu precisar vender isso aqui pra colocar em outra coisa, eu vou vender. Não vai ser a minha casa pra sempre. Exatamente. Sim, não, eu entendo. E hoje meus pais, agora, eu acho que hoje meus pais já têm essa visão também. Não por causa de mim, não, por causa de vida. Talvez eles levaram mais tempo pra perceber algumas coisas que eu percebi agora, né? Sim. Com relação a investimento, vamos dizer. Sim, né? Claro. Eu acho que a questão, pra mim, o que me pega um pouco, talvez seja uma questão da ansiedade, talvez seja uma questão só de personalidade, eu não sei. Mas parece que eu quero tudo ao mesmo tempo. Eu entendo que existem... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mais ou menos. Eu quero estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fazendo todas as coisas, mais ou menos, isso. Sabe? Da loucura da Nath. Assim, não é uma coisa que me leva à loucura, assim, que eu não consigo viver, o que me trava. No meu mundo perfeito, eu gostaria de ter uma casa, eu gostaria de ter que a minha empresa estivesse, tipo, redondinha. Sim. Ter uma família, iniciar uma família, mas não abdicar de viajar, de viver, de experienciar. Entende? Pra mim, ainda é um pouco difícil pensar. Parece que o preço das coisas que eu vou abdicar pra ter uma casa parecem muito alto. Eu também não sei se isso tem a ver com... Se é em função de eu ter perdido meu pai, tão jovem, sabe? Não conseguiu ter muitas experiências, enfim. Sempre trabalhou muito e tudo mais. Não sei se tem a ver com isso. Ou se é só uma
questão que realmente vai surgindo depois de um tempo que a gente pensa que, sei lá, tem 30 anos, já foi os 20 e poucos, essa coisa do, vamos na loucuragem, vamos mudar, vamos, tipo, perceber que, tipo, esse tempo já foi, agora eu quero outras coisas e coisas mais concretas. E às vezes o mais concreto é mais difícil da gente escolher. Sim. É mais difícil, talvez, o que tu tem que abdicar pra conseguir o mais concreto é mais dolorido, sabe? Uhum. Eu tenho receio de escolher um caminho, passar o tempo e eu achar que eu não vivi. Sim. Talvez passar 10 anos pra construir alguma coisa, ou ter uma casa, ou enfim, e pensar que esses 10 anos eu tive que abrir mão de muitas coisas que eram valiosas pra mim também. Então, pra mim, o perfeito seria conseguir fazer um pouquinho de cada coisa. Eu entendo que ainda assim vão ter que ter sacrifícios ali no meio, porque não dá pra fazer tudo. Mas, sabe, se eu pudesse fazer um pouquinho de cada coisa, eu acho que eu me sentiria mais completa. Sentiria, assim, que eu tô cumprindo, sabe, realmente, talvez seja... eu tô vivendo, eu tô experienciando. Talvez, não vou conseguir fazer 3, 4 viagens no ano, mas talvez fazer uma, sabe? Legal, consigo fazer uma viagem. Eu consigo ter um filho ao mesmo tempo que eu tô me preparando pra comprar uma casa. Ou, entende? Eu entendo que tem muitas coisas pra funcionar nessa engrenagem pra dar certo. Mas eu acho que eu me sentiria mais confortável do que talvez olhar e pensar, agora eu vou trabalhar só pra ter uma casa. Sim. Sabe? E abdicar, sei lá, quantos anos de talvez não ter um filho, ou de talvez não viajar, de talvez... Sim. E até um receio de depois ter essas coisas e não me sentir completa. Ou não... Aquilo já não tem mais o gosto que tinha, porque eu abdiquei muito de tempo, que é a coisa mais preciosa que eu tenho, pra conquistar aquilo. E daí quebrar a cara de pensar, poxa... Mas isso é um anseio, é um negócio que, tipo, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, tem que trabalhar. Eu sei, tem que trabalhar na mente, né? A gente tem que trabalhar na nossa mente pra isso, porque a gente... Mas aí talvez entra a questão que a gente fala de tu aproveitar a tua vida e tu ser feliz na situação que tu está no momento, de tu enjoy your journey, né? Sim, e ter os momentos de alegria e se sentir completo ao longo desse processo. Ao longo desse processo, não esperando que eu vou estar completamente feliz e satisfeito quando eu tiver a minha casa e tiver todas essas questões que tu acabou de expor. Porque senão é frustrante, eu acho, não é frustrante, né? Não, senão tu nunca vai ser feliz, tu nunca vai saber onde parar. Não, e eu entendo isso, racionalmente eu sei. Porque isso aí é normal, a gente fala isso com muitas pessoas. Tá, e agora? O que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Por quê? Porque isso é da gente. A gente precisa ter um próximo passo. A gente sempre precisa arrumar problema. Mas não ia dizer nem problema, porque a gente precisa de... Qual é a palavra que eu usei esses dias? É de... Um propósito. Propósito. De um objetivo. Propósito. Objetivo, mas principalmente mais do que objetivo é propósito. A gente precisa sentir, né, que a gente está tendo um propósito, que a gente é útil, que a gente está fazendo alguma coisa. É o servir de novo, né? Servir, enfim. Mas eu acho que uma das minhas dificuldades em escolher uma coisa vem disso. Acho que eu já tive muitos momentos em que eu coloquei na minha visão, na minha mente, em que quando eu tivesse aquilo, não que estaria tudo perfeito, porque eu tenho noção de que não, e hoje muito mais, mas nossa, quando eu tiver, sei lá, naquela posição, aí as coisas vão funcionar. E aí vai passando o tempo e eu comecei a ver que não é bem assim. Não é nada. E que eu assim, preciso, né? no meio do processo, eu preciso... Tanto não é à toa que eu tenho uma tatuagem dizendo que é pra aproveitar a caminhada. Enjoy the journey, foi a própria frase que eu falei. Que é pra aproveitar a caminhada, pra eu não me esquecer de que ao longo desse processo tem que ter momentos de leveza. Sim. De conquistas, nem que a gente... talvez divida esse processo em momentos menorzinhos, em objetivos menores, pra ter esse gostinho de que, nossa, olha, consegui isso, pelo menos, entende? Sim. É uma coisa que, por mais que eu saiba, ultimamente eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso, sabe? Porque parece que eu tô tentando achar um sucesso em muitas coisas. Parece que desesperadamente dentro de mim, eu preciso encontrar um sucessinho, sabe? Algo que me diga assim, nossa, é isso, sabe? Então eu procuro fazer isso, procuro fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque alguma coisa tem que dar certo, sabe? Alguma coisa eu tenho que ter, tem que suprir essa sensação dentro de mim. E eu sei que isso não vai vir dessa forma, sabe? Quando eu me perco nos meus pensamentos, eu vou pra esse lugar desesperado, sabe? Dentro de mim, justamente porque eu acho que, por exemplo, comprar uma casa parece que é uma realidade tão distante do que da nossa realidade agora. Eu não sei como quebrar esse processo sem abdicar muito das coisas. Mas tu quer a casa ou não? Eu quero, mas eu quero a casa, eu quero a família, eu quero as viagens, eu quero estar próximo da minha família, eu quero. Mas eu só ainda não consegui escolher o que é worth, o que é... O que vale a pena. O que vale a pena, o que realmente tem o valor para que eu abra mão das outras coisas. Ou pelo menos por um tempo. Mas daí tudo isso é muito relativo, tudo isso a gente pode ser estudado, né?
talvez dá pra ter tudo. Se organizar e tal, consiga. É o que a minha psicóloga fala, é o que a minha mãe fala. Talvez faça um pouquinho de cada coisa. Talvez ali no teu lado, nas tuas finanças, separa um pouquinho pra cada coisa, tu vai se sentir mais preenchida, sabe? Olha, eu tô conseguindo, sei lá, guardar um pouco pra viagem, eu tô conseguindo guardar um pouco pra isso, um pouco pra aquilo. Só vai depender até onde a gente pode ir. Daqui a pouco a nossa viagem só é até Aeronatal. Tudo bem. Cidade do lado. Não tem problema. Mas se eu conseguir chegar até Aeronatal... Também começa só com um filho. Não, um tá ótimo. Hoje em dia não dá nem pra pensar. Pra começar, um só, pelo amor de Deus. Se tivesse de meio filho, talvez, né? Olha, gente. Come menos. Ai, gente. Ai, que maldade. Mas tudo aqui são questões minhas, internas, mas que vem surgindo ultimamente, que entra nessa questão, assim, tá, e agora o que eu vou escolher? Qual que é o próximo? Não, esse foi, acho que foi por causa disso que a gente começou a conversa de hoje, né? E agora, né? Qual que é a próxima coisa? Qual que é o próximo objetivo? E até quando a gente falou de criança, por exemplo, assim como quando eu decidi casar contigo, eu queria uma razão que não fosse só, tipo, vaidade minha, né? Tivesse um significado. Eu escolhi casar com a Nath, porque eu amo ela não pra salvar o nosso casamento, salvar a nossa relação, coisa assim. Até porque, sei lá, quando tem muita gente que, enfim, cada um faz o que quiser da sua vida, mas a gente já viu pessoas que têm um filho pra tentar salvar a relação, que não tá indo bem, o que pra mim é um tiro no pé, né? Pode ser que até ajude. Pode ser que dê certo, mas pode ser que não, ajudou, né? Que bom que ajudou, né? Mas pra mim é praticamente um tiro no pé. Se não tava indo bem antes, tu vai botar mais uma questão pra... Um fator que possa dificultar. O que a gente enxerga de fora é que o casal tem que estar muito unido pra conseguir fazer as coisas acontecerem. Mas como a gente não é dono da razão, a gente não sabe nada, às vezes isso seja o que salva uma relação, talvez. Às vezes os dois botaram, então, vamos ter um filho, e nesse processo sei lá, de cuidar dessa pessoa, de tirar eles como o principal objetivo de vida agora, a gente precisa trabalhar para essa criança, prover o sustento dela. Nesse meio caminho, nessa jornada, isso acabou, de certa forma, sim, mas se desaproximando do casal novamente, enfim, porque não existe fórmula para as coisas. E isso é uma das coisas que me intriga, assim. Né? Será que a minha perspectiva de todos esses anseios que tem dentro de mim, será que isso muda quando tem um filho? Então, mas por isso que eu fui com aquela viagem, daquele papo que eu falei da gente talvez estar na nossa configuração como ser, né? Talvez a gente esteja batendo cabeça, entre aspas, né? E, o que eu faço agora, o que eu faço agora? Hoje a gente não tá fazendo uma coisa que não precisa ter razão emocional ou racional. A gente não tá perpetuando a espécie, né? Sim. Eu sei que eu tô insistindo em uma coisa que seja talvez birutice, né? Mas às vezes eu fico pensando, talvez, por que tem que ter um motivo racional ou emocional? Por que tem que ter um significado? Talvez não precise, né? Talvez não precise, no mundo animal isso não acontece, né? Sim. Simplesmente precisa acontecer, sei lá, a fêmea tá lá no cio e sim. Né? Então, enfim, porque a gente pensa, a gente busca razão e emoção em tudo que a gente faz. Eu acho que tem toda essa questão dos próprios anseios, né? Que tu quer ser alguém na vida, que tu quer ter um filho, mas tu também quer ter o que oferecer pro teu filho. Exato, e tipo assim, nossa, eu quero muito ser pai, eu quero muito ter um filho. Porque eu acho bonito isso, eu acho bonita essa relação, é bonita essa família, essa troca, esse aprendizado. Porque muita gente diz, eu quero ser pai porque eu quero ensinar pro meu filho tudo que eu sei. Mas eu acho que eu quero ser pai mais para aprender mais ainda sobre a vida, para aprender mais. Eu acho que é um aprendizado muito, né, muito grande, pessoal também, né, e como casal, assim, sei lá, talvez tu enxergue a vida de uma forma diferente mesmo, né? Se for tirar a minha irmã, por exemplo, né, que tem a minha sobrinha que vai fazer 2 meses amanhã, que ela não queria ser mãe, engravidou e agora a Ana Luísa é tudo na vida dela. Tu falou da tua irmã, vem a minha irmã que tem a Olivia, né, que, nossa, meu Deus, não tenho que falar dessa menina, né? Do quanto a gente ama. Exato. E tu vê 2 pessoas assim que próximas da gente e outras pessoas também, mesmo a minha mãe quando teve meu irmão, mas o quanto aquela criança representa, né? E claro que eu não quero ter um filho também pra que ele seja a razão da minha felicidade. Muita responsabilidade pra um parceiro, que dirá pra uma criança ser a razão da, sabe? Aquilo que talvez vai ser o que nos mova, que a gente vai mudar a percepção, mas que ela não seja responsável por me fazer feliz, ou por suprir talvez essas questões que eu tenho hoje. Exatamente. Eu não quero que a criança venha com a obrigação de suprir essas minhas ânsias, entende? Imagina agora que tu falou isso, agora vem uma pilha. Imagina se tu passa isso pra criança, essa responsabilidade de alguma forma, que ela perceba que ela é a razão da tua felicidade.
Sim. Se ela fizer qualquer coisa errada ou qualquer coisa, ela vai estar influenciando totalmente no teu... Na tua felicidade. Na tua felicidade. Ou Já pensou que responsabilidade? É muita responsabilidade. O que isso pode fazer na cabeça de alguém? Eu não queria essa responsabilidade pra mim como adulto. Eu também. Agora imagina como uma criança, entende? Eu também não quero trazer uma criança ao mundo com esse objetivo. De suprir esse lugar, essa questão que eu tenho dentro de mim. Eu só fico curiosa, me intriga pra ver, pra eu me perceber nessas situações, se talvez isso seria mais leve, se seria algo... Como vai ser? Vai ser diferente? Eu vou olhar pra vida de uma perspectiva diferente? Talvez essas coisas nem vão mais importar tanto assim? Ou vão importar de uma maneira diferente? Porque eu sempre tenho questões muito grandes e profundas dentro de mim, assim como eu acho que muita gente tem. Mas eu não sei, pra mim parece que vem de um lugar super profundo. Fico curiosa pra me entender nesse processo, nesse lugar de mãe, desse maternar. Será que vai mudar alguma coisa no meu olhar sobre a vida? Mas como que vai ser isso, sabe? Agora é que a gente tem muito medo que talvez muda de forma negativa, né? Não necessariamente tenha que acontecer dessa forma. Sim. Mas que vai mudar, vai. Sim, não, isso sim, com certeza. E eu acho que também a minha caminhada toda com tantas coisas que aconteceram na minha vida, que eu já tive que passar, eu acho que isso também me faz ser mais tranquila sobre o fato de ser mãe. Sabe? Já passei por muitas coisas e não que eu digo, e não que eu saiba que ser mãe vai ser melhor ou pior, mais difícil, mais fácil, mas é só aquela coisa de que eu já vivi coisas intensas e eu passei por aquilo. Sim. Entende? Então, tipo, essa percepção de que vai dar tudo certo. Por mais que seja difícil, em vários outros processos eu aprendi a pedir ajuda, aprendi a lidar comigo mesma melhor, com os meus pensamentos, me entender como eu sou em momentos de pressão, em momentos de fragilidade, em momentos de vulnerabilidade, e eu acho que isso também me deixa mais segura de encarar o que tem pra vir, sabe? Saber que teve momentos em que eu achei que eu não ia dar conta, assim, eu não vou dar conta, ninguém consegue me ajudar, e eu consegui, entende? Então eu acho que isso me traz uma segurança muito grande. Ok, eu vou dar conta. Talvez vai ter que pedir ajuda, talvez vou chorar. Vai precisar de ajuda com certeza. Né? Vou ter que ligar pra minha mãe no Brasil e dizer, pelo amor de Deus. Mas vem, mãe. Pra minha mãe, pra minha irmã, cunhada, sogra, todo mundo que já teve filho. Amigas. Mas eu acho que isso eu me apodero um pouco mais dessa questão de ok, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, porque a gente já passou por várias coisas. Talvez a gente tá... Puta, como é que eu vou falar Overthinking? isso? Nossa! Meu Deus! Eu ia falar isso agora, eu juro! Eu juro que eu ia usar essa expressão e ainda dizer como é que a gente traduz isso, mas a gente tá... Pensando demais sobre alguma coisa. O overthinking é isso, é tu pensar uma coisa demais, tipo, uma coisa que talvez seja muito simples. E assim, ó, gente, não me entenda errado. Quando eu trouxe esse pensamento maluco de a gente fazer simplesmente o que a gente foi, né? Não quer dizer que o que eu tô falando seja verdade, ou que, enfim. Mas isso talvez seja só uma teoria maluca que talvez eu tenha visto em algum lugar, nem sei. Ou que eu mesmo pensando, cheguei nessa conclusão. Seja só algo que eu use pra talvez me conformar que não há uma resposta pra isso, cara. A gente não precisa... A gente procura uma resposta a gente procura uma resposta pra tudo. Porque é mais fácil se tu tem uma resposta. Porque tipo, eu preciso ter... Que nem eu te falei, eu preciso ter um motivo muito não sei o que pra ser pai. Tem que ser grandioso. Muito não sei o que pra... daqui a pouco não, cara. Isso aí é a vida, cara. Tu vai ser um pai ótimo. Nossa, e eu vou te falar, eu tenho... Babão. Vou ser babão, com certeza. Mas por muito tempo eu me preocupava muito assim, eu tenho medo de ser pai. Trazer uma criança para o mundo que a gente vive. Eu lembro que tu falava. Como é que eu vou apresentar essa criança para o mundo? E essa é uma outra questão maluca, a gente tá indo longe nesse podcast. Mas tipo assim, a gente mora num lugar hoje que a gente sempre fala que é uma bolha. A Nova Zelândia é uma bolha e com isso é uma bolha dentro da bolha. Né? Sim. A realidade com isso não é a realidade. Nada comparado à realidade da maioria das pessoas no Brasil, da maioria das pessoas no mundo. Né? Às vezes a gente vai nos condomínios aí que a gente tem clientes com milionários e tal, casas fantásticas, que vê as crianças brincando com patinete e pensa assim, cara, essa criança não tem noção, eu acho, né? Tô eu julgando aqui, mas não tem noção do mundo real. Sim. Né? E quando eu trago um filho, esses são os meus medos às vezes, trazer uma criança para o mundo e como é que eu vou passar isso para ela? Os valores, eu vou encontrar alguma forma, eu preciso passar esses valores e elas entenderem o que é o mundo real, entender que as pessoas sofrem, entender que a vida não é só um mar de rosas, como muitas pessoas pregam por aí, né? Isso a gente vai ter que achar nossa forma. Vai depender também da personalidade da criança, na minha visão. Também. Em como ela aceita as coisas e talvez a gente nem precise ensinar muito. Talvez não. Talvez ela já se ligue que não é bem assim. Talvez não. Talvez o trabalho vai ser mais árduo de ter que mostrar, ensinar.
Mas eu acho que, acima de tudo, a melhor forma é o exemplo. É sempre o exemplo. Lascou. É um exemplo. A criança não copia tudo que os pais fazem? Sim. O tempo inteiro? Com certeza. Então, primeiro, trabalha em ti, que aí vai ser mais natural. É, aquilo que a gente fala às vezes, né? Do sei lá, a busca do autoconhecimento. Depois vai ser mais natural passar pra outra criança. Pra alguém, pra uma criança. Ela vai olhar e depois, quando ela for grande o suficiente pra tomar as próprias decisões, aí tu já apresentou pra ela o teu mundo. Aí é a hora dela descobrir o mundo dela. É assim que a gente fez. Os nossos pais sempre nos apresentam o mundo deles. É isso aí. A perspectiva de mundo que eles vieram, que vieram dos pais deles. E aí, quando a gente chega a um ponto, a gente olha e pensa, tá, mas o mundo... Existem outras... É maior do que... Existem outras formas de enxergar o mundo que não é só a que eu enxergo. E aí a gente vai em busca das nossas, de construir o nosso próprio mundo. Isso aí corrobora, ou talvez explica melhor aí naquilo que eu falei antes sobre a estrutura dos meus pais e tal, e das escolhas. Exatamente, exatamente. E eles abriram esse espaço para que hoje tu e os teus irmãos pudessem olhar aquilo que eles apresentaram e dizer, não, eu vou seguir nessa linha. Ou não, eu vou fazer outra coisa. Mas eles abriram esse espaço para vocês. Eles possibilitaram que a gente pudesse fazer as nossas escolhas. Exatamente. Com certeza. E sempre apoiaram vocês. Assim como na minha família também. A minha mãe também sempre foi lá e abriu espaço. Para concluir, assim, falando de filhos, eu acho que a gente se preocupa muito em como passar valores e tudo isso é muito válido. Mas para mim, eu acho que o mais importante, e assim que é uma coisa que eu quero levar para os nossos filhos, é ensinar eles a se virar no mundo sem a gente. É eles se virarem no mundo, serem eles no mundo, entende? Poder ter discernimento para tomar as próprias decisões, sabe? Porque talvez a gente não esteja aqui o tempo todo, a gente com certeza não vai estar o tempo todo com eles em todas as situações. Porque às vezes agora tu falou uma coisa e é verdade, e às vezes a gente acha que, até para assistir filmes e tal, que a vida é justa ou que a vida é injusta. Sim. Cara, a gente não tem, são as respostas que a gente não sabe. Pode ser que hoje a gente tá aqui, mas aí, sei lá, acontece uma tragédia, essa pessoa que a gente botou no mundo vai estar sozinha, entendeu? Sim. E aprender a se entender os seus próprios limites e poder fazer as escolhas por si só, porque a gente teve que aprender isso depois de adulto, muitas vezes. Sim, e aí a questão que eu falei, tipo, talvez a criança vai estar sozinha, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? E aí se essa pessoa não aprendeu a se virar com as próprias pernas, né? Vai sempre depender de alguém. Quão difícil vai ser essa vida dessa pessoa, né? Mais importante do que às vezes de uma herança, dinheiro, coisa assim. Que nem eu falo, assim, eu venho de um lar, de uma família que, graças a Deus, sempre foi estabilizada, né, da melhor forma possível. Mas a gente não herdou milhares de dólares. Gostaria. A gente só herdou a vontade de trabalhar, de batalhar, de entender que a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né, para conseguir os objetivos. Exatamente. Mas eu acho que esses são os nossos próximos passos, né? Bem importantes, a gente alinhar o que a gente quer, colocar os objetivos e entender a necessidade de cada um, quais são os valores, né, das nossas escolhas. Não é muito fácil. Não é, e de novo, a incerteza das coisas, a gente não sabe, da mesma forma que a gente não sabia o que ia acontecer quando a gente escolheu vir pra cá, né, mas é a vida em construção, né, queira ou não, é isso, é viver, né. São as escolhas permanentes. E entender o que é permanente. E o que não é. O que não é. No que a gente apega, o que não se apega. Que nem tudo necessariamente tem que ser positivo. A gente tem que passar por os momentos difíceis para entender o que é bom, né? E fazer a escolha e seguir com ela, independente das consequências, né? E o mais, Nath, mas o mais importante do que tudo isso, eu acho que é reforçar aquilo que tu falou ali. Por mais que seja clichê essa frase, enjoy the journey, né? Aproveitar a caminhada, viagem, a caminhada. É ali que tá a felicidade. Sim, porque senão é muito frustrante. Se a felicidade tá na reta final, no objetivo, como é que tu vive, entendeu? Eu acho que existe muito crescimento no processo. No processo, né? Porque a gente vê, eu viciei, né, em assistir documentário de cara que escala a montanha correndo, até alguns fins trágicos e tal, dos caras que alcançaram tudo que tinham pra alcançar, subiram o Everest mais rápido, um monte de coisa, e aí depois os caras morreram num outro objetivo mais maluco ainda. Mas isso exemplifica pra mim uma questão muito interessante que, se tu não aproveitar o que tu tá fazendo, seja lá então como atleta, o treino, se tu só focar que tu vai ser feliz naquele objetivo, quando tu alcançar o topo do mundo, tu não vai ter mais nada, porque tu já alcançou tudo que tu imaginava, tu achava que tu ia ser feliz naquele momento. E aí quando tu alcançou aquele momento e tu perceber que não mudou nada,
na tua vida. Foi só mais um objetivo. Tu não ficou super tão feliz como tu achou que ia ficar? Talvez ficou feliz por um momento, mas depois passou. E tu de novo se indagou. E agora, qual que é a próxima? Talvez nessa daí as pessoas se perderam e morreram. Né? Sei lá, tô só viajando aqui. Agora, se tu aproveitar, sei lá, a tua jornada. Sim. Tu gosta de correr montanha e tá treinando pra uma maratona. Mas tu tem que gostar mais de treinar do que competir. Sim. Talvez esteja aí a felicidade. Exatamente. Né? Sei, viajando aqui. Já viajamos muito hoje, né? Nas nossas conversas. Inclusive a gente foi longe na nossa conversa. Somos os nossos, mas são os nossos devaneios aí. Os nossos devaneios sobre what's next. What's next. E agora, né? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Mas é isso, né, amor? Tu concorda? Tu acha que isso seria talvez um encerramento da nossa conversa? Sim, acho que sim. Acho que os próximos passos pra gente vão ser organizar pra ter uma casa, algo que nos traga essa segurança e ter uma família, né? Mas o mais assim, eu pensando, tá, beleza, esses são nossos próximos passos, a gente botou isso como plano. Mas se isso acontecer em ordens diferentes também... Não tô dizendo que é casa e filho, mas eu acho que são as duas grandes decisões que a gente vai ter que tomar, como que isso vai acontecer. E assim, do que ficou dessa conversa que a gente teve agora, que foi super franca, na minha opinião. Sim, a gente foi pensando em quando a gente falava. Sim. O que ficou dessa conversa pra mim é que desses dois grandes objetivos de vida, de casa e filho, o que é permanente de verdade é filho. Sim. É com essa que eu deveria me preocupar mais. Sim. Ou que eu deveria dar mais importância. Sim, com certeza, né? Sim. Então, eu concordo. Então é isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado desse nosso papo maluco. Tudo que eu falei, eu espero que tenha feito sentido na cabeça de vocês. A Nath parece muito mais lúcida quando fala essas coisas. Nem muito sei. Mais clara no que tá dizendo. E então, se vocês gostaram da nossa conversa, deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Isso. Deixem comentários. Mandem para outras pessoas também, porque esse é um dos nossos objetivos, né? Crescer esse canal é um dos nossos objetivos. E então, se vocês estão gostando, mandem para outras pessoas, peçam para elas se inscrever. Conversem com a gente também, se vocês estão gostando desse formato, ou o que vocês preferem, o que mais vocês querem ouvir, que vocês querem saber, ou a gente continua os nossos devaneios aqui. Até a próxima. Valeu!